Chacu? Comecei agora, Gil. Então tá bom. Estou falando que você está com a memória melhor do que a minha. Tá certo. Bom, então vamos lá. Capítulo 6, né? Isso. Item Não, 20. é o capítulo 6, item 20. Consideremos, como tantos que existem, um jovem de 20 anos, ignorante, entregue aos instintos inferiores, negando a Deus e sua alma, desordeiro, cometendo toda espécie de maldades. Colocado, entretanto, no meio favorável, trabalha e se instrui. Corrige-se pouco a pouco. Por fim, se transforma numa criatura piedosa. Não é esse um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida e todos os dias não vemos casos semelhantes? Esse homem morre em santidade numa idade avançada e certamente a sua salvação está assegurada. Mas o que teria sido dele se um acidente o tivesse levado à morte 40 ou 50 anos antes? Estaria dentro de todas as condições para ser um condenado e, uma vez condenado, estaria impedido de realizar qualquer progresso. Eis o caso de um homem que se salvou por ter vivido bastante e que, segundo a doutrina das penas eternas, jamais se teria salvado se tivesse vivido menos, o que poderia acontecer por um acidente qualquer. Mas, desde que a sua alma pôde progredir num determinado tempo, por que não progrediria nesse mesmo tempo após a morte, se uma causa independente da sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo em vida? Por que Deus haveria então de recusar-lhe os meios? O arrependimento, embora tardio, não é menos efetivo do que se viesse em tempo. Mas, se, desde o instante da morte, uma condenação irremissível o atingiu, seu arrependimento não tem mais valor para a eternidade e sua capacidade de progredir ficou para sempre anulada. Kardec é danado, né? Se é, hein? Ele encurrala mesmo, né? Ele vai tecendo. É engraçado, né? Você vai lendo um texto e você vai vendo. Isso é coisa doida. Aí você vai vendo com as letras fazer um funil assim. Ele vai realmente espremendo, né? Vai te espremendo, vai. É. Os argumentos é uma forma de fazer com que a gente entenda, né? É característica do professor, né? Que ele era o grande professor. Que ele herdou do Pestalozzi. Mas ele não faz afirmativas, não, você já Não, percebeu? Não, ele faz você pensar. Ele vai fazendo você pensar, vai te indagando o tempo todo, ele porque te o raciocínio tem que ser ele vai te você a fazer. interrogando, né? Ele vai te interrogando, né? É um pensamento tipo socrático, né? Sócrates também tinha dessas vai fazendo tipo de situação, né? Muito bom. Fazendo considerações, né? Ele vai refutando, né? Aí você vai respondendo. Ele quis colocar aí, né, que se, por exemplo, essa pessoa que andou errado durante algum tempo, mas ela se corrigiu. Durante a vida, ela veio a morrer tardiamente, vamos dizer assim, com a idade mais avançada, então ela se salvou pelo fato de viveu mais. ter vivido mais.
Mas e se ela tivesse morrido antes, então seria condenada para a pena eterna? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Para os atributos de Deus, né? Não faz sentido. Conheço um camarada assim, um tal de Giló. Giló? É. Se recuperou em vida. Se recuperou em vida. Bom, 21, né, Yolanda? Vamos lá, então. 21. O dogma da eternidade das penas é, pois, inconciliável com o progresso da alma, pois lhe opõe um obstáculo insuperável. Esses dois princípios se anulam forçosamente um pelo outro. Deixa eu acionar minha reguinha aqui de progresso da alma, né? Com o dogma das penas eternas. Não dá para conciliar. Se um existe, o outro não pode existir. Qual dos dois realmente existe? A lei do progresso é evidente. Não é uma teoria, mas um fato constatado pelas experiências. É uma lei natural, lei divina, imprescritível. Assim, desde que ela existe e não pode se conciliar com a outra, é que a outra não existe. Se o dogma da eternidade das penas fosse verdadeiro, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros jamais teriam visto o céu se houvesse morrido antes do progresso que os levou à conversão. Olha. Não é? Até Santo Agostinho entrou na roda. A esta afirmação respondem que a conversão desses santos não resultou de um progresso da alma, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual se sentiram tocados. Mas isso é jogar com palavras. Se eles praticaram o mal e mais tarde se voltaram para o bem, é que se tornaram melhores. Consequentemente, progrediram. Deus lhe teria concedido, então, por um favor especial, a graça de se corrigirem? Por que a eles e não a outros? É sempre a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e seu amor sem distinção para com todas as criaturas. Segundo a doutrina espírita, segundo as próprias palavras do Evangelho, dentro da lógica e da mais rigorosa justiça, o homem é o que as suas próprias obras o fazem durante esta vida e após a morte. Nada ele deve a qualquer favoritismo, pois Deus o recompensa de acordo com os seus esforços e o pune pela sua negligência por tanto tempo quanto durar a negligência. Aí aquele iniciozinho que ele fala que é inconciliável o dogma das penas, da eternidade das penas com o progresso da alma. Mas é inconciliável com a justiça divina, a perfeição de Deus e por aí vai, né? Inconciliável com tudo que é justo. Deus tem privilegiados, né? Não tem. Não existe privilégio para ninguém, né? Aí... Mas você também. Hein? Eu lembro, Egeu. Ei. Aí eu estou lembrando daquela passagem, né? Que o rapaz veio, né? Para perder a mão toda, né? Ah, sim.
Mas o progresso dele, o trabalho dele, aí ele foi perder o dedinho só. A dedicação, né? Lembrei a dedicação, a né? dedicação, tudo que ele fez, tudo, a dedicação aqui nesse mundo terreno, né? E ele conseguiu, né? A gente tem que entender que existe a misericórdia divina, né? Deus é Pai. Lembrei direto aqui. Pois é, a gente se colocar aqui numa condição, por exemplo, nós que somos pais, né? Que é evidente que nós estamos falando aqui de uma paternidade ou de uma maternidade normal, né? Natural, a que deve ser, né? A gente jamais iria condenar um filho da gente a qualquer outra situação de tortura ou qualquer outro tipo de situação, né? Evidente que não. Imaginemos Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, que tudo sabe ao nosso respeito, ele jamais faria isso com qualquer um de nós. Ele não privilegia ninguém. Tanto é que a gente já sabe que nós somos criados todos iguais, simples e ignorantes. Os caminhos, ele deu assim a liberdade para que a gente caminhasse na direção que a gente acha que seja melhor, né? Que nós achássemos que fosse melhor. Uns caminham pelo caminho horizontalizado, né? Aquele caminho que você vai até um dia encontrar a sua elevação. Outros já caminham em sentido verticalizado, né? São os que encurtam esse tempo de progresso. Mas está dado a todos essa condição de chegar onde tem que chegar por escolha de cada um, pela liberdade de escolha de cada um. É isso que nos deu também o livre-arbítrio, né? Que é a liberdade de agir, mas nesse pacotinho do livre-arbítrio, tem lá um pacotinho menor que se chama responsabilidade. Menor ou maior, né? Chama-se responsabilidade. Eu terei a minha liberdade de agir até enquanto não ferir a liberdade dos outros agirem também. E quando nós agimos de uma forma desregrada, achando que nós temos toda essa liberdade, ele dá um basta também, ele sabe dar um basta, ele tem condições de dar um basta. E muitas vezes nós recebemos um basta. Chega, peraí, você está se exacerbando, você está extrapolando a sua liberdade de agir. E assim é para qualquer um de nós. As próprias leis agem dessa forma, né? A nós própria lei exageramos. humana, né, Egeu? Sim. Se nós somos regidos por leis aqui humanas, se nós somos regidos pelas leis que nos governam, pelos estatutos pelos estatutos e pelos institutos que nos colocam determinadas regras, imagine as leis de Deus. Essas que nós convivemos aqui na Terra, dentro do plano físico, elas são mutáveis. E muitas vezes a gente dá um jeitinho nelas, né? Diz assim, o jeitinho brasileiro. Mas não é só brasileiro, não. O jeitinho é um jeitinho de uma forma geral. Isso aí está dentro do homem, do ser humano ainda. Mas nas leis de Deus não existem. Nessas leis não existe nenhuma negociação, nenhuma negociata, nenhuma forma de poder burlar essas leis. Elas são implacáveis. É para mim, é para você, é para qualquer um. Então, não existe isso. Em qualquer tempo, né? Em qualquer tempo e em qualquer situação do universo, que são leis universais. E na justiça humana, se o preso ele segue determinados padrões de reforma, acho que até aqui no Espírito Santo parece que quem lê um livro ganha uma redução da pena proporcional, mais ou menos, ao livro, alguma coisa assim. Tem sempre Hein?
Sempre existe uma contrapartida, né, para poder amenizar, né? Então, se o preso vai se reformando e tudo, o juiz vai diminuindo a pena dele até colocar ele em liberdade condicional. Se na justiça humana já é assim, que dirá na justiça divina, que é muito mais aprimorada. Então, aquele que começa a se melhorar por dentro, começa a trabalhar pelo bem das pessoas, vai ganhando crédito, vai amenizando a pena dele. Conforme Pedro falou, o amor realmente cobre a multidão de pecados. Se aqui existe mecanismo para abreviar a pena, imagine se Deus não tem, né? Pela sua misericórdia, né? Aquele menino, o Almir, né? O Almir está dando um curso, acho que na terça-feira, né? Domingo, ele lá no Jerônimo, ele deu uma palestra, tipo o céu e o inferno, assim, né? Ele falando qual é a bagagem que você está preparando para levar com você. Qual é a bagagem? Os pensamentos que você vai, né, com a sua reforma íntima. Tipo assim, tudo. Foi assim, muito boa a palestra dele do Jerônimo, né? Uhum. Tudo assim, dentro do céu e inferno mesmo, toda a nossa transformação íntima, né? Que a gente se prepara, né? Todo dia, né? Que as pessoas né, João? A gente tem que se preparar né? Toda hora, né? Não sabemos a hora que a gente vai, né? As pessoas não estão nem aí, é assim, um sopro. Eu estou aqui, eu saio da mesa aqui, quando eu estou dando a minha palestra, posso ir. Estão ali falando que foi assim, uma palestra, quem tiver a oportunidade de assistir, porque, olha, eu nunca tinha visto ele falar, não, mas, olha, muito boa, hein? E dá para a gente parar e pensar, né? O que nós estamos fazendo na nossa vida, nos nossos pensamentos, mas como ele falando, nessa pandemia agora, né? O que nós estamos arrumando da nossa vida? Porque a gente está vivendo... Hoje eu estava ouvindo uma palestra não, era uma entrevista com o Divaldo, né? Muito interessante. Essa entrevista, eu acho que ela é até recente. Ele estava falando sobre isso. O nosso momento agora... Egeu, falhou seu som aí. Mundo, né? Está travando. Falhou? Falhou? Falhou. E agora, está me ouvindo? Agora não, sim. É a conexão que está ruim mesmo. É a conexão que está ruim. Tá bom. Eu estava falando o seguinte, que hoje eu estava ouvindo uma entrevista do Divaldo, que ele falava exatamente sobre isso, né? Que a situação que nós estamos vivendo, ela faz parte dessa transformação do mundo, deixar o mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E isso é muito importante que a gente encampe em nós esse pensamento, essa ideia, porque nós somos convidados, nós fazemos parte desse projeto. Todos nós fazemos parte desse projeto. Agora, cabe a cada um se inserir nesse contexto, de estar acompanhando, estar ajudando a própria espiritualidade naquilo que puder ajudar. Não só ajudar a espiritualidade em si, mas ajudar a nós próprios e a todos aqueles que nos cercam. Porque essa é a nossa condição de cristãos, né? É fazer valer o que o Cristo trouxe para todos nós, os ensinamentos que ele nos deixou, para que a gente possa atravessar essa estrada que nós estamos nela, que ainda é um terreno totalmente cheio ainda de dificuldades, que são desafios para todos nós, que está nos colocando como se fosse um freio para que a gente pudesse melhor analisar a cada um de nós, analisarmos não só no sentido íntimo, interior nosso, mas no sentido de família. O que nós estamos fazendo dentro da nossa casa? O que nós podemos proporcionar de bom para aqueles que convivem conosco,
sabemos que no seio da família nós temos aqueles que estamos vinculados a eles por processos já antigos, já do pretérito, bem passado, né? E agora nós temos essa oportunidade dessa convivência para nos ajustarmos, para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, estudando, ampliando os nossos conhecimentos. Por que isso tudo? Porque isso tudo vai fazer parte do que virá no futuro para todos nós. Se a gente estava falando aqui que nós fazemos parte do projeto de Deus, projeto de Jesus, nós temos que entender que existe um longo caminho pela frente a ser ainda transitado. E para que a gente possa realmente dar prosseguimento nessa longa viagem que temos que fazer, nós temos que estar nos preparando a todo momento, a toda hora, a todo instante. Pensamento, palavras, atitudes, conhecimento, buscar os bons conhecimentos, buscar a boa convivência, isso tudo faz parte. São ingredientes que não podem faltar. A reforma íntima, quando a gente fala, é tudo isso que ele está falando aqui agora. Isso faz parte da reforma íntima. Quando a gente fala na bagagem de retorno, de quando a gente vem, a gente traz uma bagagem também, que nós aprendemos lá no mundo espiritual. Quando a gente vem para reencarnar, nós viemos, às vezes, com grandes propostas e nos desviamos pelos caminhos errados, desviamos, né? Está desviado, né? A gente caminha por caminhos não certos e muitas vezes a gente dá com os burros na água, como falava a minha mãe, né? Vai dar com os burros na água. O que é dar com os burros na água, né? É acabar a gente sendo vítima da sua própria atitude, do seu próprio comportamento. Então, a gente vê que a bagagem, não só aquela que a gente leva daqui para lá, mas que a gente já trouxe para que a gente pudesse levar uma bagagem melhor. E é isso que a gente tem que entender, que essa reforma, quando a gente fala reforma íntima, ela está dentro desse contexto, da gente se preparar realmente. O que eu estou fazendo de certo? O que eu não estou fazendo de certo? O que eu fiz de errado? Onde é que eu errei? Como o Francisco outro dia estava falando, a gente aprende com os erros. É evidente que nós aprendemos com os erros. Só o que não pode acontecer, a gente errou hoje e amanhã errar no mesmo, bater na mesma tecla, depois da manhã na mesma tecla, depois da manhã na mesma tecla. Aí vira um ciclo vicioso, né? A gente nunca Aí não é aprender. Aí fica marchando no mesmo passo, né? Aí não é aprender, né? Repetir. Mas, Egeu, nós não temos que aprender para... Nós estamos aqui hoje estudando, eu acho assim, tem os escolhidos, né? Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas nós somos escolhidos para quê? Para estudar e levarmos hoje ainda para os nossos familiares, a família, porque nem todos estão preparados para ter... É isso que eu estou falando. A gente está passando essa pandemia numa boa. Então, nós estamos estudando, aprendendo um pouco a nos lidar com nós mesmos para lidar com a família. Eu acho que é assim, não é? Claro que sim. E é. Para cuidar delas, da família, porque está todo nossa mundo responsabilidade ela não tem limite, entendeu, João? Quer sejam aqueles consanguíneos, quer não sejam esses. Irmãos, para nós que já entendemos o sentido de fraternidade universal, é todo aquele que está precisando da nossa ajuda. Meu irmão consanguíneo não significa dizer que eu deva só me dedicar a ele. Eu tenho que me dedicar a ele. Mas os que não são consanguíneos, que nós somos mais irmãos hoje aqui do que aqueles que convivem muitas vezes dentro de casa, né? com os consanguíneos, né? Quando começou a pandemia, eu estava perdidinha. Graças a Deus. Mas já se achou, né? Não estou dizendo que a gente se acha, não, porque é um negócio meio estranho, né? Na vida da gente ainda, né, Geu? Essa pandemia. De vez em quando você se pega meio voada e epa!
Aí você se coloca no lugar, mas não é um negócio que está ainda perfeito para todo mundo ainda, né? Mesmo a gente aqui estudando, né? De vez em quando a gente dá umas balançadinhas, mas Se a gente for graças a Deus. Se a gente for pensar bem e olhar para aqueles que estão em situações piores, né, que não tem jeito, tem que pegar ônibus, tem que estar no aglomerado para trazer o pão de cada dia para casa, e a gente está no conforto do nosso lar, né? Então, é de rezar todo dia, agradecer a Deus e fazer o que a gente puder fazer para amenizar as dores de outras pessoas, né? Exatamente. Sempre orar por esses que são obrigados a pegar ônibus, orar pelos motoristas de ônibus que são obrigados a dirigir com ônibus cheio, os garis, coletores de lixo, todos se arriscam muito por nós. Por nós que estamos no conforto de ter eles prestando esse serviço. Então, a gente tem que orar muito por essas pessoas, por os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Nem pensar. Eu conheci uma pessoa, não vou falar, não é mal que eu vou falar, não. Vou falar, ele vai servir como exemplo agora. Conheci uma pessoa que era uma pessoa assim meio independente, né? Entre aspas, que ninguém é independente, né? Ela sempre falava assim: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho minha vida independente, eu não preciso de ninguém. Um belo dia, ele adoeceu, foi parar no hospital e teve que depender de alguém. Se não fosse os médicos, ele teria morrido já não sei quanto tempo atrás, muito embora ele tenha desencarnado com a idade bem avançada. E, não, ironicamente, não fiz isso por ironia, né? Mas aí eu falei: e aí, fulano? O senhor foi tratado, muito bem tratado. O senhor teria condições do senhor mesmo se tratar nesse momento? Aí ele me respondeu. Ele parou, não me respondeu, ele só olhou para mim, só olhou, ficou balançando a cabeça, mas não falou nada também. O grau que ele se encontrava naquelas alturas, ele não teve nem palavras, né? Porque, na verdade, nós dependemos de todo mundo. Nós somos interdependentes, né? Eu dependo de um, dependo de outro, outros dependem de mim. É o que nós estamos falando aqui, né? O Chagu falou: vamos orar pelos motoristas, vamos orar para todo mundo. A nossa relação é muito grande. A relação que estou dizendo é em termos de com certeza. Né? Mas quando eu falo para esses aí, são os que são mais na linha de frente, né? Estão se expondo mais, né? Muito mais do que a gente. São os mais sacrificados. Nós temos que entender isso. Né? Eu sempre vejo muito isso quando eu vou no supermercado, né? O pessoal não tem escolha, tem que trabalhar. Então, nesse momento, eu tenho que desenvolver mais a gratidão, né? A gratidão por ter esse privilégio de poder estar em casa, ter minha família em segurança, a gratidão pelo outro que se expõe para que a sociedade não pare, a gratidão por aquele que escolhe estar na linha de frente, né? A gratidão por aquele que está aí, por tanta coisa. Exatamente. Na cadeia alimentícia, tem uma multidão de gente que está envolvida com a cadeia alimentícia, desde o que planta, que colhe, o transportador, terrazas, distribuidora de comida, até chegar no supermercado ou na feira, passa na mão de muita gente. Então, todos eles estão envolvidos e estão expostos à pandemia também. São essas pessoas que a gente tem que ter eterna gratidão. Exatamente. Chagura, nós temos por hábito aqui em casa, nós temos por hábito, na hora do almoço, principalmente na hora do almoço, que tem mais pessoas, né? Agora, no jantar, quem tem mais gente aqui, que são meu filho está aqui comigo, que está mexendo lá na casa dele, mas a gente tem por hábito, antes do almoço, fazer uma prece. E toda vez nós fazemos a prece endereçada a todos aqueles que se envolvem para que os recursos cheguem até nós. Desde aquele que planta o arroz lá naquela baixada, o Arnon se conhece bem, né, senhor Arnon? Aquela baixada alagada, o sol na cabeça e o pé na água, para plantar o arroz.
eu sempre tenho essa visão, né? Desde aqueles que estão lá semeando, plantando, colhendo, limpando para depois colher, até aqueles que fazem o processamento, que levam para os supermercados e que chegam até as nossas mesas. Então, são todos eles que têm que ser envolvidos com as nossas preces. E, afinal de Exatamente. contas, Uma gratidão eterna a esse pessoal que não para. é Eles não eterno, param de trabalhar. não acaba nunca, que são eles responsáveis por todos nós. Quando a gente chegar lá no mundo espiritual, André Luiz fez uma vez uma estatística, uma espécie de uma estatística, para mostrar, por exemplo, alguém, Egeu, que é um grande consumidor de ovo. Quantas dúzias de ovos Egeu consumiu quando estava encarnado? Durante a vida, grande. A estatística é muito grande para cada um de nós. Quantos quilos de carne, quantos frangos foram mortos por sua causa? Sua causa não, que é para alimentar, né? Quantas hortaliças foram plantadas? A gente não pensa nisso. E quem plantou, como é que plantou, como é que ele fez, como é que ele se doou para que aquilo realmente pudesse produzir, a gente não pensa muitas vezes nisso. A gente consome e acabou. E às vezes até desperdiça, né? É desperdício. Joga fora, né? Hoje o mundo é dependente do Brasil. O Brasil alimenta hoje 1/3 da população mundial. Mas, na verdade, essa questão da gratidão, a gente sempre pensa em alguém que está fazendo alguma coisa para a gente. É positivo, né? Aí, às vezes, a gente tem que... Né? Porque a tudo dai graças, né? Por todos os percalços, por todo mundo que aparece na tua frente para te saculejar, para que... Te dar um empurrão para frente. Para te testar, para todo mundo, né? Aquele que todo te chama mundo. atenção porque você fez alguma coisa errada. Não, às vezes ele te faz alguma coisa ruim e você é testado a perdoar, a ter paciência, a ser generoso. Tudo dai graças, né? Entendeu, Joana? Isso tudo faz parte da reforma íntima também. Egeu, quando você lembra aí daqueles que plantam, né? Toda vez que eu penso nisso, eu lembro, me passa que na maioria das vezes, né, são poucos os agricultores, aqueles que plantam, que têm uma vida confortável, uma casa confortável, acesso à medicação confortável, né? Geralmente passam penúrias, plantam os alimentos e vivem em condições precárias, né? Porque são explorados, né? Vivem daquilo por falta de outra alternativa, ou gostam do que fazem, mas não têm um mínimo de dignidade, de vida, né? De respeito. A maioria, né? Que planta, colhe. É isso mesmo, Yolanda. É verdade. Eu lembro do meu pai. Meu pai era um agricultor. Tinha uma propriedade, plantava, esperava o sol, esperava a chuva. Quando ele esperava a chuva, vinha o sol. Quando ele esperava o sol, vinha a chuva. Às vezes perdia tudo, às vezes chorava, muitas vezes eu via ele chorando, porque tinha perdido tudo, tinha que recomeçar tudo outra vez. Então a gente vê, num cantinho isolado quem está falando isso, né? Imagine tantos, né? Às vezes eu vejo lá o pai da Márcia aqui, ó. Cadê Márcia? Se apresenta aí, Márcia. Marcinha. Pai Hoje dela é lá. Fernanda. O vovô Tião lá, e a vovó Naná. Pessoal que trabalha lá na agricultura também, a gente vê, a gente já foi lá e sabe como é que é, tudo é difícil, nada é fácil. Para extrair alguma coisa da terra, a terra oferece e fornece, né? Mas tem que ter também alguns outros recursos para que ela possa ajudar e ser ajudada, né? Então, o sacrifício de cada um. Então, nós temos que pensar nisso tudo, né? Hoje é um momento de reflexões. Nós estamos buscando aqui, através desse convívio, uma reflexão mais profunda. Aqueles que reclamam de ter acordado cedo, não sabem que o padeiro acordou mais cedo ainda para que ele comesse pão, né?
Verdade. Leonice, fala alguma coisa, minha filha. Estou a ouvir a meditar. Eu sei que cada um de nós já passou por muitas dificuldades, né? Mas nem com isso a gente esquece, né? Nem por isso a gente vai esquecer daqueles que estão atravessando essas dificuldades, né? Quer caminhar mais um pedacinho, Yolanda? Vamos. A doutrina das penas eternas passou do tempo. Item 22. A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como um temor necessário até que os homens pudessem compreender o poder da moral. Aconteceu como com as crianças, que podem ser contidas durante algum tempo pela ameaça de certos seres fantásticos que lhe causam pavor. Mas chega um momento em que a razão da criança recusa por si mesma essas histórias. E então seria absurdo pretender governá-las pelos mesmos meios. Se continuarem a dizer que essas fábulas são verdadeiras e devem ser tomadas ao pé da letra, elas perderão a confiança nas pessoas. É o que acontece atualmente com a humanidade. Ela saiu da infância e se libertou dessas rédeas artificiais. O homem não é mais esse instrumento passivo que se curva à força material, nem a criatura crédula que tudo aceitava de olhos fechados. Isso aí. Parece que a gente está na pré-adolescência, né? Eu pensei nisso. Uhum. E pensando assim, né? Como todo pré-adolescente, somos rebeldes. Ainda rebeldes, né? Inconformados, tudo que veio antes está errado. Porque só eu. Isso só Está na acontece comigo. autoafirmação. Isso só acontece comigo. Só acontece comigo. A mãe de fulano deixou eu ir, aí eu falava, eu não sou mãe dele, eu sou a mãe, problema seu, se a mãe deixou. Seu nome não é todo mundo. E há aqueles que, no auge da rebeldia, falam para os pais. E há aqueles que, no auge da rebeldia, falam com os pais que não pediram para nascer, sem se darem conta que podem ter implorado. Eu já fiz isso. Isso mesmo. Quando alguém fala que não pediu para nascer, eu falo, não, você não pediu, não. Você ajoelhou em taxinha e implorou. Implorou. Ô, Chacu, você já fez isso. Ajoelhar em taxinha. Implorou. Ou também você, hein, Chacu? E taxinha é muito violento. Milho, no No milho ainda vai. Mas tem gente que ajoelhou, foi em taxinha mesmo e implorou a Deus para poder... Mesmo, né, gente? Rapaz, em taxinha. É isso aí, viu, Chaco? Tem gente que implorou e voltou e não soube aproveitar. Exatamente, senhor, não? Isso aí. Eu, depois que eu tive esse entendimento de que a gente pediu para nascer, eu agradeci muito aos meus pais, até mesmo eles. Agradeci muito, porque eu já falei muito isso. Já falou muita abobrinha com todo mundo, né, Helena? O puxão de orelha foi para mais de uma pessoa, né? É você não, Chico. Oi? Taxinha. E você nunca pensou assim? A figura da taxinha é uma figura forte, eu sei, mas é verdade. Tem gente que precisa implorar para o mentor para poder voltar. Minha latinha de café que eu ganhei. Eu agradeço
muito a meu pai e meu avô por ter eu estar aqui hoje estudando. E quem incentivou a doutrina foram eles dois. Eu agradeço muito por ter nascido nessa família, com meu avô paterno e meu pai. Porque, olha, se eu estou aqui hoje estudando e incentivando as outras pessoas, agradeço a ele. E eu vejo pelo outro lado também, tá? Enquanto mãe, eu agradeço muito a Deus por eu ter sido escolhida e por eu ter escolhido também, né? Porque, na verdade, a gente também foi escolhido e aceitou a missão de vir antes para receber esses filhos, né? Então, eu me preocupo muito quando eu estiver diante de Jesus, tendo que dizer assim, eu falhei, você falhou nisso, naquilo, em relação ao filho que eu coloquei nas suas mãos. Então, eu me preocupo muito com esse lado também, sabe? Apesar de eu dizer para eles assim, não vem dizendo aqui que você não pediu para nascer, não, porque você pediu, tá? Mas você tem que saber que eu te escolhi e você me escolheu. Então, não adianta reclamar. É aquela gratidão pelo desafio diário, né? Eles desafiam a gente diariamente e a gente tem que crescer. E a Senão... gente ainda sabe que, através dos livros, que os nossos mentores avalizaram a nossa reencarnação. Tem uma lição lá no livro Os Mensageiros, se eu não me engano, é o capítulo 3 dos Mensageiros, que ele fala exatamente sobre isso. E a gente, às vezes, leva um tempão lá no mundo espiritual, se preparando, fazendo 1000 promessas. Não, quando eu chegar quando eu reencarnar, eu vou realmente, eu vou isso, eu vou aquilo outro, mas faz um blá, blá, blá danado. Deve ter sido eu, né? Claro. Eu também devo estar incluído nesse hall aí. Aí, quando chega aqui, rapaz, dá um trabalho danado a espiritualidade, aquele negócio todo. Os guias espirituais ficam cercando igual a seca, mal comparando. Mas hoje o assunto está mais da área rural. Helena, quando eu lidava com o gado, a gente tinha que conduzir os bezerros para poder entrar no curral. Ficavam um do lado do outro para se machucarem, né? Mais ou menos Helena, isso. a gente ia com o vovô só para tomar o lanche da tarde lá, né? Nescau com pão. Nescau com pão. A gente ia com o vovô puxava a gente, mas, foi bom, ele deve ter pensado, eles vão comigo só para tomar o lanchinho da tarde, mas, estamos aqui hoje, né? Só atrás do lanche. Lá no Bezerro, em Santo Antônio. Eu não sei se o Fernando hoje ficou rezando, só rezando, coitado. Olha lá. Ele está de mão posta aí, o tempo todo. Acho que coube todas as carapuças nele ali. Assim. Eu não sei se ele estava assim, meu Deus do céu. Dizer o quê, né? Falar o quê? Que gente terrível essa daí que eu me juntei. Muito pelo contrário. Só gratidão. Eu acho que eu tive tudo que eu mereci, não tem nada para me queixar, nada. Tá tudo certo. O pior é quando a gente concorda em passar pelas agruras da vida, né? Não, eu vou, porque eu preciso me melhorar, então eu vou passar por isso, eu quero passar por isso. Aí chega aqui embaixo, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? Eu conheço alguém que fala. Não é possível que eu prometi isso. Não foi isso. Não foi isso, não. Está tudo errado. Entenderam errado. Houve um ruído de comunicação. Mentira dessa, tá? Como se isso fosse uma coisa que você pegasse assim com a pinça e tirasse, né? Mas não tem jeito. Olha, nesse ponto, toda vez que eu vou para o hospital, eu tenho uma nítida impressão de que eu estou falando isso para o meu mentor. E nesse momento eu queria agradecer a Dani,
porque através dela eu levei um puxão de orelha que me foi muito, mas muito válido. E eu mudei o meu jeito de pensar. Isso aí. Eu estava pensando nela também, Paulinha, porque ela foi uma excelente professora. Ela cuidou das nossas crianças, minha sobrinha neta, da minha neta, com carinho, mas um carinho tão grande. E onde ela está, eu sei que agora ela já está sendo assistida, porque ela foi maravilhosa lá dentro da Escola São José, do Colégio São José. Ela foi professora da minha filha também. Não tem uma criança que não ame a tia Dani. Tia Dani, eu nem me liguei quando a Égida colocou que era ela. Depois que a menina falou, Helena, tia Dani, eu falei, oh, meu Deus. Mas onde ela estiver, ela está vendo agora como ela é querida. E eu creio que ela cumpriu a missão dela. E diz que quando morre aos 20 e não teve a oportunidade de envelhecer, mas não acredito que não seja o caso dela. Ela veio, cumpriu a missão dela e não envelheceu porque não era para envelhecer, porque a missão dela foi cumprida. Eu tenho certeza disso. Aliás, a gente fala quando tem certeza, até a prepotência da minha parte, mas eu creio que ela cumpriu a missão dela. E certeza só quem tem é Deus. Então, sim. É Vera. Eu acho que você não precisa envelhecer aqui nesse planeta para você cumprir a sua missão, né? Acho que cada um tem um determinado tempo e pronto. Até porque, muitas vezes, a gente até questiona. Eu perdi um sobrinho muito jovem, de acidente de carro. E a mãe dele se pergunta por que Deus fez isso comigo. Eu às vezes converso muito com ela e falo para ela, olha só, melhor que Deus tenha levado ele assim, do que ele tenha vivido muitos anos e feito muitas coisas erradas. Quem sabe, né, o futuro? Só a Deus pertence, então Deus sabe o que faz. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Não é porque a pessoa morreu cedo que ela não cumpriu o que ela tinha que fazer aqui nesse planeta, né? Cada caso um caso mesmo. Eu agradeço a Deus pela minha mãe ter vivido junto com a gente, nós, irmãos, termos cumprido nossa missão junto com ela, ajudado na trajetória dela, que eu sei que se ela tivesse ido antes, eu sei que ela teria sofrido. Mas sei também, por exemplo, que a minha irmã, ela foi antes, mas o sofrimento dela, se ela tivesse permanecido, seria pior. Então, são casos e casos. Então, eu sei que muitos vão cedo por rebeldia, mas muitos vão porque precisam, cumpriram e precisam subir, e outros ficam, às vezes, falam, nossa, mas 100 anos, 120 anos, 103 anos, porque não chegou a hora da pessoa, né? Então, que Deus possa dar a ela esse descanso, e ela possa estar bem assistida mesmo. E você vê que em várias pessoas a conheciam como professora, como prima, como amiga, como da casa espírita. Você vê como que ela era querida. Muito querida. Helena, segundo o Palhano nos falou, depois de desencarnado, né? Ele estava no mundo espiritual. Nós não vamos encontrar descanso lá não, tá? Vamos encontrar muito serviço. E não tem pouco, não, tem muito, hein? Ele falava assim, ó, vocês acham que aí vocês estão trabalhando muito? Vem para cá para vocês saberem o que é trabalho. Eu, sinceramente, eu espero poder cumprir a minha missão aqui na Terra e lá em cima. Sim, eu exatamente. mais ainda, porque senão eu ficaria muito frustrada de chegar lá e não poder trabalhar, né? Por isso que a gente está se preparando todo dia. Aliás, não é todo dia, não. Todo minuto, né? É todo minuto. Domingo, o Isaías falou uma coisa muito... Eu gostei muito também, né? Que eu não conheço, mas
que ele falou, que a gente tem que aprender a nos conhecer para ir a gente se melhorando, né? É verdade. E nos melhorando. E não sermos muito severos com a gente mesmo. Não seja severo com vocês. E é verdade. A irmã Dufour, naquele livro, ela fala assim, aliás, o título do livro é Reforma Íntima sem Martírio. É interessante esse livro. Muito bom. E nos convida a essa reforma, realmente a reforma íntima, sem se martirizar, porque não é esse o objetivo. A gente agir com uma certa cautela, provocar sempre em nós essa reforma, e uma reforma sempre há alguma coisa a ser feita, né? Alguma ou algumas coisas a serem feitas, né? Na maioria das vezes são muitas coisas a serem feitas em nós mesmos, mas que isso não seja assim martirizante, que não seja desgastante, seja uma coisa natural, para que a gente possa ir assimilando toda essa reforma. Isso ajuda, né? Todo dia fazer um pouquinho. E começar pelas coisas mais fáceis primeiro. Isso. É o primeiro passo. Né? Para estimular, né? Porque se a gente fica querendo dar um passo... mais simples, não faz as mais difíceis. Então, tem que começar pelas mais fáceis. Estimula. Você, para fazer as grandes somas, resolver os grandes problemas, você tem que aprender o 1 mais 1, né? O Chico Xavier falava, né? Jesus não quer que a gente vá escalar o Monte Everest. É verdade. Quer que a gente ame o outro como a nós mesmos. Escolheu, Edna? Vamos lá? A Edna vai nos ajudar aqui. Nossa, eu ia perguntar por ela agora. Estou aqui. É porque a menina hoje vem fazer a unha da gente. Aí, acabei de fazer a unha. Porque já tinha 3 meses. Aí fica uma delícia, né? Fica até leve, né? Nossa, muito. Isso mesmo. Bom, Senhor, da luz, quero viver noite e dia, sentindo a alegria de te buscar. Quero entender a mensagem de fraternidade que vieste nos dar. Senhor da luz, quero ter nas mãos o arado, o coração marcado pelas bênçãos do bem. Quero ser teu ceareiro, no servir ser primeiro, sem olhar a quem. Senhor da luz, caminho, verdade e vida que ao Pai nos conduz. Senhor da luz, eu quero seguir-te, Jesus. Quero falar o Esperanto e em todo canto fazer-me entender. Levar a toda criatura, também pelo exemplo, o melhor proceder. Senhor da luz, caminho, verdade e vida que ao Pai nos conduz. Senhor da luz, eu quero seguir-te, Jesus. Quero cantar 1000 cantigas, falando da vida eterna que sei. Que em outros mundos persiste, que Deus existe e o bem é sua lei. Senhor da luz, caminho, verdade e vida que ao Pai nos conduz. Senhor da luz, eu quero seguir-te, Jesus.
Eu quero seguir-te, Jesus. Fernando, você faz a nossa prece, por favor? E assim, Mestre Jesus, agradecidos por mais esses estudos, por mais essa permanência nesse grupo fraterno, pelas energias que podemos transmitir e receber, pela diferença que podemos fazer pela nossa transformação, onde podemos cumprir com a nossa missão e ajudar o nosso próximo, como o Senhor nos ensinou. Pedimos pelos enfermos, pelos necessitados, por todos aqueles que ainda dependem da esperança para que se acenda uma luz na sua vida e que dessa luz surja a sua transformação para o seu progresso. Que conosco não é diferente. Que o Senhor nos encha de luz, de esperança, de trabalho e que possamos, a cada dia, galgar mais um degrau nessa nossa escala de desenvolvimento e de melhoria moral e espiritual. Seja conosco, meu Pai, agora e sempre. Que assim seja. 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 Amanhã